Olá, pessoal. Dá uma olhadinha aí na Lei 8112/90, tá? E a gente vai fazer um mesclado dela com a Lei do Processo Administrativo Federal, a 97/84. Tá? A gente pega os dois, mistura, né? Porque basicamente a gente vai falar do regime disciplinar e do processo administrativo. Tá? Então é bem pertinente a gente explicar os dois momentos juntos. Tá? Então assim, ó, a Lei 8112/90, o Estatuto do Servidor Público Federal. Regime disciplinar, deveres e proibições. Quais são os deveres e as proibições que os servidores têm? Deveres, artigo 116, proibições no artigo 117. Não é a mesma coisa. Tá? Não é a mesma coisa. Nem todo dever que não for feito pelo servidor acarretará numa penalidade. Mas tudo que é proibido ele faz, ele vai ser punido. Quais são os deveres do servidor? Exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo, ser leal à instituição que serve, observar as normas legais e regulamentares, cumprir a ordem do superior, exceto quando for manifestamente ilegal. Atender com presteza o público em geral, a expedição de certidão e a requisição da fazenda pública. Levar qualquer tipo de irregularidade que tiver conhecimento da autoridade competente, zelar pela economia de material, guardar sigilo sobre a informação da repartição, manter conduta compatível com o serviço público, ser assíduo, pontual ao serviço, tratar com urbanidade as pessoas e representar contra qualquer ato de ilegalidade, omissão ou abuso de poder. Isso é dever. Aí assim, ó, existem proibições aos servidores. Se é proibido e o servidor não faz, ele vai ser punido. No dever, é dever funcional meu, tá? Não necessariamente, se eu não cumprir o que é dever meu, eu serei punido por as penalidades da lei. Mas o que é proibido e tu faz, tu é punido. As 8 que estão aí no slide, as 8 primeiras, são condutas punidas com advertência, que é um esporro. Quais são? Ausentar-se do serviço durante o expediente, retirar sem prévia autorização da autoridade competente qualquer documento objeto da repartição, recusar a dar fé a documentos públicos. Tu chega com uma carteira de motorista, eu digo, não aceito porque não foi expedido em Santa Catarina. Não pode. Opor a resistência em justificar andamentos de documentos e processos, promover manifestação de apreço ou desapreço, cometer pessoa estranha em repartição pública, coagir ou aliciar subordinado, ou manter sob a sua chefia imediata cargo ou função de confiança cônjuge, companheiro, parente até 2º grau civil. Lembra que o nepotismo é a contratação de parente até que grau? 3º, aqui é chefiar parente. 2º. Além dessas 8 punidas com advertência, eu tenho a última ali, ó, recusar atualizar dados cadastrais. Isso também é punido com advertência. As que estão em vermelho são condutas punidas com o quê? Demissão. As 2 que estão em azul, suspensão. Quais são as condutas punidas com suspensão? Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal, participar da gerência da administração de sociedade privada, personificada ou não personificada, exercer o comércio. É azul, vermelho é demissão. Suspensão azul e a vermelha é demissão, tá? Participar da gerência da administração de sociedade privada, personificada ou não personificada, exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comandatário. Muita gente pergunta, professor, o servidor público pode ter empresa? Não. Exercer o comércio? Não. Trabalhar numa empresa? Não. Salvo como acionista ou cotista. Eu sou sócio de uma loja no shopping. Eu tenho 20% da loja. Eu não vendo na loja no horário de folga e nem no final de semana. Não contrato com nenhum fornecedor. Eu apenas pego a grana. Pode? Pode, não tem problema. Tá? Receber propina, o mimozinho pode? Não, propina não pode receber. Aceitar comissão, emprego ou pensão de Estado estrangeiro. Praticar usura. O que é usura? Cobrança de juros acima do percentual legal por pessoa física. Isso é crime. É interessante que aquelas factories que trocam o cheque, né, é a mesma coisa que a agiotagem, só que elas são pessoa jurídica e não é agiota. Pessoa física não pode prestar dinheiro a juros, senão a agiota pratica crime de usura. Tá? É tributação, né? Não paga imposto, por isso que é crime. Aceitar proceder de forma desigual, utilizar pessoal ou recurso material da repartição pública em atividades particulares. Suspensão. Cometer outro servidor atribuição estranha dele, tu é chefe dele e manda ele fazer uma função que não é dele, e exercer qualquer atividade que seja incompatível com o serviço público. Não é só essas, tá?
Essas são proibidas, se tu fizer, tu é punido. Mas existem outras condutas que acarretam em penalidade. Tipo, 2 advertências gera uma suspensão. Tá? Se tu te recusar a passar por uma inspeção médica, gera uma suspensão. Acumulação de cargos. É vedado, não pode acumular cargos da administração pública, salvo nas seguintes hipóteses. Quais são que pode? 2 de professor, 1 de técnico ou científico com outro de professor e 2 cargos ou empregos de profissionais da área da saúde, com profissões regulamentadas, desde que haja compatibilidade de horários. Compatibilidade de horários. E aqui lá do cara que serve tentar uma vaga nas eleições, tá bom? Não, aquilo é afastamento. Na verdade, calma. Aquele para te concorrer ao cargo eletivo ou para te ocupar o mandato? Para ocupar é afastamento. Já vai ver. Que é igual à Constituição. Para fazer a campanha eleitoral é licença para concorrer a um cargo eletivo. Olha só. 2 aulas atrás a gente estudou responsabilidade. Na 6745. É igual. Como é a responsabilidade do servidor público? Quantas responsabilidades ele tem? O servidor tem quantas responsabilidades? 3. Administrativa, civil e penal. As 3 são independentes entre si. A decisão de uma não interfere a decisão da outra. Tá? Quando é que o servidor tem responsabilidade administrativa? Quando ele desempenha mal o cargo dele ou a função dele. Quando é que ele tem responsabilidade civil? Pelo ato comissivo ou omissivo, que cause um prejuízo ao erário ou a terceiro. E quando é que o servidor tem responsabilidade penal? Ele comete um crime funcional. As 3 são independentes e cumulativas. A decisão de uma não interfere na decisão da outra. Porém, qual decisão da esfera criminal que tem repercussão na esfera administrativa e na esfera civil? Qual decisão? Fato inexistente ou negativa de autoria. Se o servidor for absolvido por fato inexistente ou negativa de autoria, arquiva tanto administrativo quanto civil. Tá. E se eu for absolvido por falta de provas, arquiva administrativo e civil? Não. Só se for fato inexistente ou negativa de autoria. Penalidades. Olha só as penalidades que podem ser aplicadas aos servidores. Advertência, suspensão de até 90 dias e demissão. Advertência. Eles vão anotar no teu registro funcional que tu foi advertido, vai ficar por 30 dias. A advertência, ela tem que ser por escrito, tá? Não existe advertência verbal, ela é por escrito. Quando tu viola o artigo 117, inciso 1º, 8º e o 19º. Você já viu. Suspensão de até 90 dias. É o gancho do direito do trabalho. Quando o servidor está suspenso, ele recebe remuneração? Não. Tá? Se o poder público quiser, ele pode aplicar uma suspensão, tipo de 30 dias, e converte a suspensão em quê? Multa de 50%. Ou seja, ele vem trabalhar os 30, só ganha 15. O que acarreta na suspensão? A violação do inciso 7º e 8º, tá? Do artigo 117, e a violação do 130, que é se recusar para passar por uma inspeção médica, 15 dias de suspensão, ou reiterada prática punida com advertência. Foi advertido várias vezes, tu é suspenso. Demissão, quando tu viola o artigo 117, o 9º ao 16, e o 130, abandono de cargo. Tá? Abandono de cargo é quando tu falta mais de 30 dias consecutivos. Inassiduidade habitual é quando tu falta 60 dentro de 12 meses. Percebe que na lei estadual tem outro nome. Na lei estadual é inassiduidade permanente, na federal, abandono de cargo. Mais de 30 dias de faltas. Na estadual, inassiduidade intermitente, e na federal, inassiduidade habitual. É quando tu falta 60 dias intercalados dentro de 12 meses. Aqui, quando tu é demitido, quanto tempo sem poder fazer um concurso? 5 anos. E no estadual? Se for demissão simples, 2 a 4. Se for qualificada, 5 a 10. Quando é que é caçada a aposentadoria do servidor? Quando ele está aposentado e na época que ele trabalhava, ele cometeu uma falta punida com o quê?
Demissão. É caçar a tua aposentadoria se quando na atividade tu cometer uma falta punida com demissão. Quando é que tu é destituído? Quando tu ocupa o cargo em comissão e tu comete uma falta punida com suspensão ou demissão. Aí tu é destituído. Serão considerados a natureza e a gravidade da infração, cometidos, danos que dela provierem ao serviço público, as circunstâncias agravantes e atenuantes do servidor. Então, para aplicar a penalidade, vão levar em consideração vários fatores. Demissão. Lembra que o professor de constitucional falou que ninguém pode ser punido para sempre? Sim. Pois é, mas aqui se tu for demitido nessas hipóteses, tu nunca mais vai poder fazer concurso público na vida. Tá? É o chamado crime alego. Crimes contra a administração pública, tu nunca mais faz concurso público na vida. Improbidade administrativa, também não faz nunca mais. Aplicação irregular do dinheiro público, lesão aos cofres públicos e corrupção. Isso só está na lei, tá? Essas 5 condutas são punidas com demissão. Só que a lei diz que tu nunca mais poderá voltar ao serviço público. Tá? Só que isso não pode, isso é inconstitucional, porque ninguém pode ser punido, né, ad eterno, para sempre. Destituída. Ela invalida, vamos supor, o servidor ele é comissionado. Aí ele foi acusado de desviar dinheiro público. Qual é a punição que ele vai acarretar ele? Não. Ele é comissionado, demitido, ele é destituído. Aí ele saiu fora da administração, 6 meses depois ele prova a inocência dele. Ele pode retornar com a reintegração? Não, ele não pode. Porque reintegração é só para servidor concursado. A destituição se converte em exoneração. E aí o poder público pode nomear ele. Porque se ele é destituído também, 5 anos sem poder ser nomeado. Tá? Então, se ele provar a inocência dele, converte em exoneração. Cometi uma infração. O Estado tem o poder de me punir. Ele pode me punir. Ele é o detentor do ius puniente, o direito de punir as pessoas. Se eu cometer uma falta punida com demissão, cassação e destituição, o poder público tem 5 anos para me punir. Se eu cometer uma falta punida com suspensão, 2 anos para me punir. Se eu cometer uma falta punida com advertência, o poder público tem 180 dias para me punir. Se não me punir no prazo, direito prescreve. Processo Administrativo Disciplinar, o PAD. Vamos supor que uma autoridade administrativa tenha conhecimento que o servidor cometeu uma infração. Ela é obrigada a instaurar um processo administrativo? Sim. Qualquer pessoa pode denunciar um servidor? Sim, qualquer pessoa. Qualquer um pode denunciar um servidor. Não pode ser anônimo, tá? Tem que ser identificado. Não pode ser instaurado processo administrativo ou sindicância, que é uma investigação, baseado em denúncia anônima. Existe uma relação do princípio da publicidade? Sim. Não, não. Tem direito de saber quem que te denunciou. Tem direito. O negócio de sem denúncia é criminal. Vamos supor que uma pessoa fez uma denúncia contra o servidor. Foi instaurado uma investigação preliminar. Não chegou nem a uma sindicância. Só vi a denúncia que o servidor recebeu uma propina. Em 2010. Aí foram analisar e viram que ele só passou no concurso de 2013. Essa denúncia vai ser arquivada. Nem vamos instaurar o procedimento. Fundamento. Falta de objeto e não falta de provas. Porque não há objeto para a gente instaurar um procedimento. Se for instaurado o procedimento e ver que não tem prova suficiente, aí é falta de provas. São 2 procedimentos que existem. Então vamos lá. Procedimento de sindicância. A sindicância é uma investigação, tá? Precisa de sindicado para instaurar a sindicância? Que é o acusado? Precisa ou não? Não, porque é uma investigação. Sumiu o dinheiro público, vamos investigar, vamos instaurar a sindicância. Então não precisa de sindicado. Prazo para concluir a sindicância, que é a investigação, 30 mais 30. Beleza, instauramos uma sindicância de uma denúncia feita contra o servidor. Instauramos, investigamos e viram que não tem fundamento nenhum essa denúncia. Tá?
que a gente vai fazer com a sindicância? Vai arquivar. Então, o primeiro resultado possível é o arquivamento. Pode, na sindicância, a sindicância em si aplicar uma penalidade ao servidor? Pode. A sindicância pode aplicar penalidade. Qual? Advertência ou suspensão até 30 dias. Mais de 30 precisa de processo administrativo. Terceiro resultado possível da sindicância: a instauração do processo administrativo disciplinar, o PAD. Procedimento de sindicância, prazo 30 mais 30. Resultados possíveis: arquivamento, aplicação da penalidade e instauração do processo administrativo disciplinar. Sempre que o ilícito praticado pelo servidor enseja a imposição da penalidade de suspensão por mais de 30, porque se for até 30, não precisa de PAD. Demissão, cassação e destituição, será obrigatória a instauração do processo administrativo disciplinar. Então eu te pergunto, para instaurar PAD, é obrigatório ter sindicância? É ou não? Não, não é obrigatória a sindicância. Prazo para concluir o PAD: 60 mais 60. O PAD tem 3 fases. Primeira fase: instauração. Sai uma portaria determinando a instauração do PAD. Sai uma portaria determinando a instauração do PAD. Forma-se uma comissão de 3 servidores, todos estáveis. Sai uma portaria, forma-se uma comissão de 3 servidores todos estáveis. Desses 3 servidores, que vai ser escolhido como presidente. E o presidente tem que ter o grau de escolaridade igual ao superior do acusado. Às vezes cai na prova: o grau de escolaridade dos membros da comissão tem que ser igual ao superior. Errado, não é dos 3. Somente o presidente. A comissão pode sugerir o afastamento facultativo do servidor. É facultativo, tá? Quem decide? A comissão. Por quanto tempo? 60 mais 60. Eu te pergunto, se o PAD não for concluído dentro dos 120 dias, que é 60 mais 60, gera nulidade no processo? Não, não gera. E o servidor, ele continua afastado, ele tem que voltar a trabalhar? Ele volta. Então, a primeira fase é instauração. Segunda fase: vou voltar logo no nome. É o inquérito. É o inquérito, onde a gente vai fazer a instrução. O que seria instrução? Coleta de provas, depoimento das testemunhas, depois do interrogatório do acusado. Se achar que ele é doido, faz o exame de seriedade mental e tipifica a conduta. A conduta dele foi essa e acarretará, se condenado, uma punição essa, conforme o artigo tal da lei, 117. Próxima fase é a fase da defesa. Se for um acusado, ele vai ter 10 dias para se defender. Se for um servidor acusado, ele é citado pessoalmente para apresentar a defesa em 10 dias. Se tiver 2 acusados ou mais, 20 dias para todo mundo. Eles são citados pessoalmente com 20 dias de se defender. Se não souberem onde está o acusado, ele vai ser citado por edital, que vai dar ele 15 dias para defesa. Sendo acusado pessoalmente ou por edital e não apresentar a defesa, o juiz não. A comissão vai decretar que o servidor é o quê? Rével.
e vai nomear um defensor para ele. Esse defensor, ele tem que ser pelo menos bacharel em direito. Então presta atenção. Eu, como servidor público, eu posso fazer minha defesa? Num processo administrativo? Posso. Posso nomear qualquer pessoa para fazer minha defesa? Posso. Agora, esse defensor nomeado pela comissão, em caso de revelia do servidor, ele tem que ser bacharel em direito. Tá? Defensor dativo. Sendo feita a defesa, é feito relatório. O relatório ele é conclusivo, tá? Informa o que foi apurado pela comissão. Tá? Se sugere que ele seja condenado ou absolvido. Aí eu vou para a terceira fase, que é o julgamento. Esse relatório é encaminhado à autoridade competente, que terá 20 dias improrrogáveis para proferir a sua decisão. Esse é o processo administrativo da Lei 81/12/90. Existe um PAD chamado PAD sumário. Ele é diferente, tá? O prazo para concluir o PAD sumário é 30 mais 15. Ele só cabe em 3 casos. Cumulação ilícita de cargos, que é quando tu acumula 2 cargos inacumuláveis. Abandono de cargo, que é faltar mais de 30 dias consecutivos. E inassiduidade habitual, que é 60 dias de falta dentro de 12 meses. Está ali no canto. Bem rápido. Sai uma portaria determinando a instauração. Forma-se uma comissão de 2 servidores e não 3. É aberto o prazo para a defesa, que é 5 dias. E o prazo para o julgamento, que também é 5 dias. Pode somar. Imagina assim, ó, o cara faltou 40 dias, não deu um sinal. Apareceu, vai ser instaurado no PAD sumário. Ele é notificado pela comissão para apresentar a defesa. Ele vai dizer assim, ó, fui lá no Acre e sofri um acidente e fiquei em coma. Por isso que eu só vim agora. Não tem muito que tu alegar para te defender, por isso que é rápido. Tá? Por isso que é rápido. Da decisão do processo administrativo, cabe recurso? Cabe. Único recurso. Único recurso. Recurso de revisão. Revisão. Recurso. Recurso de revisão. Não tem prazo. Tu pode entrar a qualquer momento com a revisão, tá? Tu pode entrar ou tua família pode entrar se tu estiver desaparecido, ausente, ou o próprio poder público pode rever a decisão. Tá? Vamos supor que eu peguei suspensão de 40 dias. Eu entrei com a revisão. Ah, achou pouco? 90, pode? Não. Não pode. Não pode agravar a penalidade. Não pode ser uma penalidade mais grave. Quais são os motivos que levam ao pedido de revisão? Fatos novos. Circunstâncias suscetíveis de provar minha inocência. Uma filmagem, uma gravação. Eu tenho uma prova nova, eu posso entrar com revisão. Tá? Inadequação na aplicação da penalidade. Eu cometi uma infração que era para me ser suspenso. O poder público me demitiu. Foi inadequada a penalidade. Aqui, ó. Os motivos. Tá? Só que tem um detalhe. Não posso entrar com a revisão alegando injustiça na decisão. For injusto comigo, não pode ser com esse fundamento. Se tu entrar com a revisão, ganhar a revisão, a penalidade aplicada ao servidor será decretada sem efeito. Tá? E ele poderá retornar ao serviço público por meio da reintegração. E o comissionado? A destituição dele se converte em exoneração.
da Seguridade Social. Os benefícios da Previdência compreende quanto ao servidor, a aposentadoria. Eu tenho que trabalhar quanto tempo na administração pública para me aposentar? 10. E no cargo? 5. Auxílio natalidade. Tu tem um filho, tu ganha 1 mês de auxílio natalidade. A partir dali, todo filho que tu tiver, tu vai ganhar 1/3 de um salário. O auxílio natalidade é equivale ao menor vencimento pago na administração pública, tipo um salário mínimo. Primeiro filho, um salário mínimo, depois 1/3, cada vez que nasce, uma única vez só. Salário família. Alguns servidores que não tiver condições de arcar com suas despesas familiares, o poder público paga salário família. Se tiver cônjuge que não trabalha, filhos que não trabalham e o servidor que sustenta os pais que não trabalham. Licença tratamento de saúde a gente já viu. Licença gestante, adotante, licença paternidade a gente já viu. E licença acidente de serviço a gente já viu. A assistência à saúde é o plano de saúde que o poder público vai fornecer. Se não tiver o órgão, o plano de saúde, tu tem a SUS. Garantia das condições individuais no ambiente de trabalho. Quanto aos dependentes, pensão. Agora tem uma alteração na faixa etária, né? Até tantos anos tu ganha tanto tempo de pensão. Até tantos anos tanto tempo de pensão. Isso aí a lei previdenciária se aplica também. Auxílio funeral. Se tu falecer, o poder público dá 1 mês de remuneração para tua família poder te enterrar. Auxílio reclusão. Se tu estiver preso, tu recebe 2/3 da remuneração. E assistência à saúde. Deixa eu pegar minha apostila rapidinho. Vamos fazer a questão aqui, ó. Vamos fazer a questão aqui. Tu faz aqui depois. Vamos fazer a questão aqui. Mesmo. Oi? Ah, tá. Então vamos lá. Pode ser? Quanto à responsabilidade do servidor, não é correto afirmar. Errado. A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiro. Certo? O servidor responde, civil, penal e administrativamente, pelo exercício irregular de suas funções. Certo? Certo. A responsabilidade administrativa do servidor não será afastada, caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria, considerando que são independentes entre si. D. O direito de regresso do ente público pode ser exercido contra o servidor nos casos de dolo ou culpa. A responsabilidade penal abrange
crimes e contravenções imputados ao servidor. C. Em caso de absolvição por fato inexistente ou negativa de autoria, tanto o procedimento administrativo quanto civil serão arquivados. Assine a alternativa correta sobre o regime disciplinar dos servidores. A. O servidor público aposentado que houver praticado na atividade de falta punida com demissão terá cassado a sua aposentadoria. Sim. Demitido o servidor em virtude de improbidade administrativa e incompatibiliza o servidor para a nova investidura do cargo pelo prazo de 5 anos. Não, nunca mais pode fazer concurso. Crime-aleco. Crimes contra a administração pública, improbidade administrativa, aplicação irregular do dinheiro público, lesão aos cofres públicos e corrupção. Nunca mais faz concurso na vida. Tá, baita pegadinha. Demissão normal é 5 anos. A ausência injustificada do servidor ao serviço público por 30 dias consecutivos constituindo a atividade habitual punida com a pena de demissão. Não. É abandono de cargo. Quer dizer, não é, porque tem que ser mais de 30. Não é nada. É 30 dias, mais de 30 dias consecutivos de falta carrega abandono de cargo. Está errado a 3. 4. O servidor aposentado que houver praticado na atividade de falta punida com demissão terá cassado a sua aposentadoria, salvo se essa for sido declarada por implemento de idade. Não. Inclusive, só implemento de idade. Não é porque é por idade que não vai ser aplicado. Letra correta, só A. A 1, quer dizer. Assine a opção correta. No tocante aos atos também sujeitos à responsabilidade penal, responsabilidade civil e administrativa do servidor, depende de sentença penal condenatória transitada em julgado? Não. A penal depende, mas as outras não. Embora a responsabilidade civil, penal e administrativa sejam independentes entre si, elas não são cumulativas. Elas são cumulativas. A responsabilidade civil, penal e administrativa são cumulativas, mas são dependentes entre si. Não, são independentes. A absolvição criminal que nega a existência do fato ou sua autoria afasta a responsabilidade administrativa do servidor. Certo. Fato inexistente ou negativa de autoria. Fina. Bem interessante essa questão. Determinar o servidor ausentou-se do serviço sem causa justificada, pelo período de 45 dias, alternados. No prazo de 4 meses, posteriormente o servidor retoma, normalmente as suas atividades em razão desse fato. É instaurado um processo administrativo disciplinar, que poderá culminar com a aplicação da pena de
Ele faltou 45 dias dentro de 4 meses. Demissão por inassiduidade habitual. Não, porque inassiduidade habitual é quando tu falta quanto? 60 dentro de 12. Então, para dar inassiduidade, tem que acontecer o quê? Para ser inassiduidade, precisaria do que aí? 15 dias. Em quantos meses? 8. Letra correta, letra E. Ele vai ser advertido, porque inassiduidade ele faltou. Sem prejuízo de posterior demissão, caso falte mais 15 dias nos próximos 8 meses. Um servidor público ocupante remuneradamente de um cargo de médico junto à administração pública da União e um cargo de professor em uma autarquia federal, considerando que haja compatibilidade de horários. Esse servidor remuneradamente, ele pode acumular outro cargo ainda? Ele é médico professor, então já era. Não poderá acumular outro cargo público, independentemente da esfera da federação que se situe. Ele já é médico e professor, outro não dá. Aqui fala, poderá ainda ocupar, não, não pode. Já deu, só isso que ele consegue. Se ele fosse só médico, só professor, poderia ser tanto a A quanto a B? Poderia. O servidor público ocupante do cargo de provimento efetivo de comissão de valores mobiliários é investido no mandato de vereador. O servidor, se houver compatibilidade de horários, não será afastado do cargo por ele ocupado na comissão de valores mobiliários e vai receber as vantagens do cargo sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. O servidor, se houver compatibilidade de horários, não será afastado do cargo e optará pelo recebimento da remuneração do cargo efetivo ou pelo subsídio de vereador. O servidor ficará afastado do cargo ocupante na Comissão de Valores Mobiliários durante o mandato e receberá o subsídio de vereador. O servidor ficará afastado do cargo ocupado na comissão e acumulará sua remuneração com o subsídio de vereador. O servidor será exonerado do cargo que ocupa na Comissão de Valores Mobiliários. Letra C. O servidor será afastado do cargo. Peraí, ele é servidor público e entrou no mandato para quê? Pode ser funcionário público e vereador? Pode. Então, como é que vai ser assim? O servidor ficará afastado? Não. O servidor, se houver compatibilidade de horários, não será afastado. Sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. Ele vai ganhar os dois. Aqui diz que ele vai ganhar só um. Optará pela remuneração, não. Ele fica nos dois e ganha pelos dois. É só vereador? Só vereador. Deputado, senador, prefeito, tudo tem que se afastar. Pensa. Marque a alternativa incorreta. O servidor público adquirir estabilidade poderá perder o cargo por meio de processo judicial, processo administrativo ou avaliação periódica de desempenho.
Essa avaliação periódica é depois do estágio. A do estágio é especial. B. O servidor público em estágio probatório não tem direito à disponibilidade, caso de extinção do cargo para qual foi nomeado. O servidor foi nomeado após ter sido aprovado em concurso público e não tomou posse. Seu ato de nomeação será nulo. Sem efeito. Letra C. Nulo é uma coisa ilegal. E não é porque tu não tomou posse que há uma ilegalidade. Leonardo, ex-servidor público civil da União, foi demitido do serviço público após a conclusão do respectivo processo administrativo disciplinar. Após a demissão, Leonardo veio a falecer. No entanto, a viúva de Leonardo tem a posse de um documento novo que comprova a inocência do punido. Nesse caso, apenas será possível o requerimento de revisão do processo se a viúva de Leonardo assim o fizer dentro do prazo máximo de 1 ano. Não tem prazo. A está errada, a B está errada. Porque a B fala em prazo de 6 meses. A administração tem 5 anos para uma resposta. Não, aquilo é do estadual. Não será punível a revisão do processo disciplinar em razão do falecimento de Leonardo. Será possível o requerimento de revisão do processo disciplinar apenas por requerido por ascendente ou descendente, não pela viúva. Letra E. A viúva de Leonardo poderá requerer a qualquer tempo a revisão do processo. De acordo com a lei, apresenta-se como uma modalidade de penalidade disciplinar: multa pecuniária, repreensão por escrito, exoneração, destituição do cargo estável ou destituição da função comissionada. Oi? Não escutei. Repreensão não existe, é advertência aqui. Não, é advertência. Destituição da função comissionada. Advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de função comissionada ou cargo em comissão. O processo administrativo disciplinar, previsto na lei, será nulo se não for julgado no prazo de 120 dias? Não, não gera nulidade. Não, se não for julgado no prazo, não gera. Opa! Será nulo se não for julgado, tá? Deve observar o contraditório e ampla defesa, que não impede a presidente da comissão de inquérito indeferir os pedidos de produção de provas consideradas impertinentes, tá certo? Será nulo se não for acompanhado pelo advogado. É facultativo o advogado, não é obrigatório. Tá? Segundo a jurisprudência do STJ, o excesso de prazo não pode ser alegado como fator de nulidade, normalmente se não restar comprovada qualquer lesão de direito do servidor.
deve ser conduzido pela comissão composta de 3 servidores estáveis, designados pela autoridade competente, os quais devem ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado. Não. 2 e 4. Oi? Deve ser conduzido pela comissão composta por 3 servidores, designados pela autoridade competente, os quais o presidente tem que ter o nível de escolaridade igual ao superior do indiciado, e não a comissão, o presidente. Sindicância e processo administrativo disciplinar são tecnicamente instrumentos distintos, sendo certo que a sindicância não pode resultar na aplicação da penalidade de suspensão por mais de 30 dias? Verdadeiro? Até 30 ela pode aplicar a penalidade. A sindicância pode ser iniciada com ou sem sindicado, enquanto o processo administrativo exige a identificação do servidor cujo a responsabilidade se apresentar por A, certo? A sindicância pode resultar em instauração de processo disciplinar? Pode. O prazo para a conclusão da sindicância é 30, prorrogar por igual período, enquanto que o prazo para o processo disciplinar é de 60, também prorrogar por igual período. Certo. A sindicância não exige a constituição de comissão de sindicante, enquanto o processo administrativo disciplinar exige para a validade a constituição de comissão de inquérito. Todas. O último. O regime disciplinar e o processo administrativo disciplinar são institutos que dispõem a administração para, diante de ilícitos administrativos cometidos por seus servidores, exercer seu ius puniendi, com o fim de não só estabelecer a ordem interna afetada pela infração, como também efeitos didático intimidador sobre o corpo funcional vinculado. Acerca do tema considerado, é correto afirmar: ao servidor é proibido participar da gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não personificada, exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comandatário, ainda que em gozo de licença para tratamento de interesses particulares. Está errado. Se tu tiver com licença, tu pode. Tu não pode ocupar um outro cargo público. O servidor responde civil, penal, administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições, sendo que a obrigação de reparar o dano estende seus sucessores e contra ele será executado. Sem ressalvas, não, até o limite do valor da herança. A responsabilidade administrativa do servidor será afastada em caso de absolvição criminal por falta de prova da existência do fato, tá certo? Por falta de prova que o réu... A responsabilidade administrativa do servidor será afastada em caso de absolvição criminal por falta de prova de existência do fato e por falta de prova de ter o réu cometido a infração penal. Não é falta de provas. Absolvição criminal por inexistência de fato e por o réu não ter cometido a infração penal, e não prova.
As penalidades disciplinares são advertência, suspensão, demissão, cassação e destituição. Sendo, na aplicação da penalidade, serão consideradas a natureza da gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para serviço público, as circunstâncias agravantes e atenuantes e os antecedentes funcionais. Não, tem mais uma. Jorge, delegado, praticou o ato possível em tese de aplicação da penalidade da emissão. Instaurado o processo administrativo disciplinar, Jorge atuou em causa própria, dispensando a representação de advogado. Ao final do PAD, foi aplicada a pena de demissão. Antes de proferir a decisão administrativa, houve trânsito em julgado da sentença prolatada no processo judicial de natureza penal, referente aos mesmos atos no qual Jorge foi absolvido por falta de provas. Então, interpôs recurso administrativo que alegou que a decisão judicial, nesse caso específico, deveria necessariamente repercutir sobre a decisão administrativa, que houve nulidade no processo administrativo disciplinar, tendo em vista a ausência de defesa técnica, que restou em evidente prejuízo consistente na aplicação da pena de demissão. Diante do caso narrado, a alternativa correta. A. A demissão deve ser anulada, tendo em vista que os dois argumentos alegados por Jorge estão corretos. Não. A demissão deve ser anulada, mas só é possível o acolhimento do argumento referido, repercussão na esfera penal, na esfera administrativa, nos casos de absolvição. A demissão deve ser anulada, mas só é possível o acolhimento do argumento de vício no PAD, pois a defesa técnica é o direito indisponível da defesa, modo que nem mesmo a dispensa da representação feita por Jorge permite a superação do vício. A demissão não deve ser anulada, pois no caso narrado não há repercussão na esfera penal, na esfera administrativa, e a falta de defesa técnica por advogado não ofende a Constituição. A demissão não deve ser anulada. Este e qualquer decisão proferida na esfera penal jamais teria cordão repercutir na esfera administrativa. Não, porque fato inexistente negativa de autoria que vale. Letra D. Beleza. Tá? Então vamos dar uma olhadinha aí na 9784. Vamos só parar um minutinho aí para trocar a aula.
Eu falei para ti do X35. Olha a Santa Fé, que na verdade vai chegar a Santa Fé nova. Dá uma olhada aí na Santa Fé. Meu irmão comprando carro. Fui lá ver um Fusion. Olá, pessoal. Então vamos dar uma olhadinha na parte do processo administrativo no âmbito da administração pública federal. Isso é uma lei importante, tá? Quase não cai, mas quase está em todos os editais. Tá? Mas cai bem pouquinho ela, bem pouco mesmo, é raro cair. Tá? Geralmente é concurso nível superior, mas nos editais sempre aparece. Mesmo de nível médio, tá no edital, mas eles não pedem na prova. Tá? Então assim, ó. O que tu tem que entender dessa lei? Essa lei aqui é um pouquinho diferente. Tem que entender o seguinte. A abrangência dela, ela vai regulamentar os processos administrativos, tá? Dentro da administração pública direta e indireta. União, autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista, tá? Vai falar dos direitos dos administrados e os fins da administração pública, tá? Detalhe, essa lei não se aplica, tá? A servidores do Poder Executivo, do Poder Legislativo e do Poder Judiciário, a não ser que eles estejam em funções administrativas, tá? Não se aplica a município, não se aplica a Estado e o Distrito Federal. Você tem que entender assim, ó, vamos supor que um servidor público federal do INSS comete uma infração. Né? Ele é um servidor sujeito à Lei 81/12/90. Tá? Porque é de uma autarquia federal. Logo, o processo administrativo aplicado a ele é o da 81/12. Entendeu? Então, para que ter essa lei? Essa lei ela cria as regras gerais dos processos administrativos. Tipo assim, ó, o cara é servidor da Caixa Econômica. Ele é seletista. Aí não tem uma regra do processo administrativo. Então, o processo administrativo que a Caixa vai instaurar, que é uma empresa pública, vai ser baseado nessa lei, da 97/84. Então, tu só usa essa lei para instaurar processo administrativo quando não tiver uma lei específica. Ela é a lei geral do processo administrativo. Tá? Conceitos importantes dela. Conceitos importantes. Órgão. Unidade de atuação que integra a estrutura da administração direta e indireta. Entidade. Unidade de atuação dotada de personalidade jurídica. Autoridade. Servidor público que tem poder de decisão. Todo o processo administrativo... Isso aqui, como é que faz isso aqui? Para fechar isso aqui tem que fechar não, né? Para ficar melhor. Valeu.
Olha só, os processos administrativos em si só, tá, tem que respeitar alguns princípios. Legalidade. O processo só pode ser instaurado conforme dispuser a lei. Finalidade. Tá, o interesse público, né, penalizar o servidor porque ele cometeu uma infração. Motivação, tem que ter um motivo, tem que ter uma irregularidade para ser instaurado no processo administrativo. Razoabilidade, tem que ser razoável. Proporcionalidade, na hora de aplicar a penalidade tem que ser proporcional à infração, tem que ser razoável, conforme o que ele fez. Moralidade, seguir a lei é moral, é dado o direito dele se defender, que é a defesa, ampla defesa e contraditória, segurança jurídica, é o direito de tu só ser punido através de um devido processo legal, tá? Interesse público e eficiência. Te defender, ampla defesa e contraditória. Então tu vai ter um prazo de defesa, tá? Ó, isso aqui é importante. Direitos e deveres dos administrados. Direito. Tá? Tu, como administrado, tem direito a ser respeitado pela autoridade, pelo servidor, tá? Tratado com respeito pela autoridade. Tem esse direito. Ter ciência de tramitação de qualquer processo que está contra você. Tá? Vou instalar um processo administrativo disciplinar contra mim. Eu tenho direito, tá, a tomar um conhecimento desse processo e eu tenho direito a pegar cópias do que for necessário. Formular alegações. Eu tenho direito a apresentar uma alegação antes de sair uma defesa. E é facultativo, durante o processo, eu ser acompanhado por um advogado. Esses são meus direitos. Quais são meus deveres como servidor? Expor o fato conforme a verdade, proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé, não agir de modo temerário, não posso ter medo, e prestar toda a informação que for solicitada. Então, são direitos e deveres dos administrados. Tá? Início do processo administrativo. O processo administrativo pode ser instaurado de ofício, pelo próprio poder público, ou através de um requerimento, tá? Um pedido. Eu fiz uma denúncia, né, contra o servidor, ele pode ser instaurado, né, a pedido, né, de quem fez a denúncia. Tá? Regra, o processo administrativo vai ser instaurado, tá? Um pedido por escrito, mas pode ser oral. Tá? Pode ser oral aí o pedido do processo administrativo. Tá? Como é que é feita a instauração? Eu vou fazer um requerimento, tá? Vou fazer um requerimento. Escrito. Pode ser oral? Pode, mas em regra escrito. Eu vou botar lá, direcionado à autoridade tal. Vou botar, servidor tal cometeu infração. Tá? Qual foi os fatos que ele cometeu, o dia e a hora. Vou assinar e vou me identificar. Tá? Isso aí seria obrigatório no requerimento para a instauração do processo administrativo. Tá? Isso seria obrigatório. Tá? Modelo. Ah, eu quero fazer uma denúncia contra o servidor. Qual é o modelo que eu sigo? Tu pega no site da internet. O órgão vai ter o modelo lá, tu entra lá. Modelo de requerimento para instauração de processo administrativo. Tu preenche o modelo. Tá? Se tem várias pessoas querendo denunciar, pode fazer denúncia todo mundo junto, né, de forma padronizada. Tá? Apresentei um requerimento para instauração do processo administrativo. A autoridade competente pegou esse requerimento. Ela pode simplesmente indeferir sem justificar o motivo? Não, tem que justificar o motivo do indeferimento. Senão não pode. Quem que pode ser interessado no processo administrativo? Pessoa física ou jurídica, tá? Quem for afetado pela decisão, organizações e associações podem ser interessados. Competência. Compete. Tá? Tudo tem que ser publicado. Tá? Tudo tem que ser publicado. Olha só. Vamos supor que aquela pessoa é o servidor do Banco do Brasil. Quem tem que instaurar o processo administrativo contra ele é o Banco do Brasil. Mas ele pode delegar essa função para um outro órgão? Pode. Tá? Pode ser feita a delegação para instauração no procedimento. Tá? Peculiaridade irrenunciável, salvo delegação e avocação. Tu pode delegar para outro instaurar o procedimento. Não podem ser delegados
edição de atos de caráter normativo, decisão de recursos administrativos e matéria de competência exclusiva. Tipo assim, ó, o Banco do Brasil delegou uma outra entidade para instaurar o processo administrativo, condenou o cara e ele entrou com a revisão. Quem vai julgar aí é o próprio Banco do Brasil, porque é uma competência privativa, tá? Quê? A delegação, porque ele pode não se achar qualificado para instaurar um processo administrativo. Aí ele delega essa função. São as duas coisas importantes, mais importantes. 3 coisas são importantes nessa lei. Primeiro, é que ela não se aplica aos servidores do Judiciário e do Legislativo, a não ser que estejam em atividades administrativas. Segundo, deveres e proibições dos servidores. Terceiro, suspensão e impedimento. Tá? Tu é impedido de atuar no processo administrativo. O impedimento é com o processo. Por quê? Porque eu tenho interesse na matéria. Se eu participei no processo, tá? Participo eu ou meu parente até 3º grau, tá? Ou se eu tiver alguma ligação judicial ou administrativa relevante, tá? O teu problema é com o processor. Imagina assim, ó, tem um processo administrativo, só que eu era membro da comissão, tá? Eu estou sendo acusado, melhor, sou membro da comissão do processo administrativo. O meu filho está sendo acusado da infração, eu não posso. O meu impedimento com o processo, eu não posso. Tá? Na verdade, seria mais com uma amizade íntima, né? Por ser meu filho. Seria mais uma suspensão. Mas poderia ser atuar assim, ó. Eu fui perito. Pronto, fechou. Tá? Eu fui perito no processo administrativo. Por uma perícia, eu fui perito. Beleza. Aí depois, verificaram que eu era um dos acusados. Eu não vou poder, né? Aquela minha perícia não vai ter validade nenhuma. Vou ter que fazer uma nova perícia. Meu impedimento é com o processo. Quando é que é a suspensão? Se tu for amigo íntimo ou inimigo capital. Tá? Inimizade notória, eu não gosto do cara, eu não posso atuar no processo. Tá? A pessoa é minha amiga, também não posso atuar no processo. O acusado é meu amigo. Tá? Eu sou membro da comissão, ele é meu amigo, eu não posso participar da comissão. Tá? Tu tem que comunicar à autoridade competente, que é esse impedimento. Tipo assim, eu sou membro da comissão do processo administrativo daquele órgão. O meu filho está sendo acusado. Tá? Eu não posso. Eu vou ter que informar a autoridade competente para me substituir, senão eu cometo uma falta grave. Tá? Atos administrativos. Não depende de forma determinada. Forma escrita, data e local. A instauração do procedimento. O dia e a hora normal, salvo força maior. Reconhecimento de forma. Quando houver dúvida, a autenticidade pode ser feita pelo órgão. Página numerada, prazo de 5 dias. Tá? Salvo disposição específica que o dobro se for justificado pelo órgão público. Tá? Então, o ato administrativo de instauração do processo administrativo vai ser escrito, vai ter o dia, vai ter a hora, vai ter página, tá? Vai ser realizado um dia e numa hora determinada. Comunicação dos atos, tá? Sendo instaurado o procedimento, tá? Deve ser comunicada à parte que está sofrendo um processo administrativo. Essa comunicação é pessoal, tá? Com aviso de recebimento. Está na tua casa, vai chegar uma notificação lá que tu está sofrendo um processo administrativo. Tu vai assinar o recebimento, que é com a R, aviso de recebimento. Tá? Mas pode ser usado meio de e-mail, tá? Telegrama. Tá? Se não souber onde a pessoa está, ela toma conhecimento do processo através de edital, através da publicação. Tá? Vamos supor que tu não foi intimado do processo, mas vai ter uma audiência. E tu compareceu, pode fazer audiência mesmo que tu não tenha sido intimado? Alguém te falou? Pode. Tá, vai ter, claro, tu compareceu lá. Tipo assim, ó, tu tomou conhecimento do procedimento administrativo porque alguém te contou, tu não foi intimado. Se tu comparecer na audiência, vai ter audiência normal. Se tu não comparecer, não gera nulidade nenhuma, tu não é prejudicado porque tu não foi intimado. Tá? A administração pública tem o dever de decidir, tá? Deve decidir no prazo de 30 dias, prorrogável se houver motivação.
Tá? E deve indicar os motivos que levaram à prorrogação e os motivos que levaram à decisão. Pode haver a desistência ou a renúncia de prosseguir com o processo. O processo pode ser anulado dentro de 5 anos, se gerar uma nulidade. Tá? Tipo assim, descobriu a nulidade, tu tem 5 anos para entrar com o procedimento. Revogação, o poder público, lembra revogar? Conveniência e oportunidade? Então ele pode revogar o processo administrativo. Beleza. Recursos. Cabe recurso a 3 instâncias. Decisão administrativa. Autoridade da decisão. Então eu posso recorrer 3 vezes a quem fez a decisão. Eu posso entrar com o requerimento de recurso em 3 instâncias. Não será reconhecido qualquer recurso fora do prazo perante órgão competente para quem não seja legitimado após exaurido a esfera administrativa. Revisão, aí é igual ao 3112. Qualquer tempo, não pode se agravar a penalidade, surgirem novos fatos, circunstâncias relevantes, tá, que justifiquem a inadequação na aplicação da penalidade, tu pode entrar com a revisão. Isso é a parte do processo administrativo. Vamos dar uma olhadinha aí no Código de Ética, também que é relevante, que aparece em muitos concursos. Deixa eu só ver se tem um café aqui. Hã?
Então, assim, ó, Lei 1171 de 1994. Na verdade, não é lei, tá? É decreto. Tá errado isso aí. Não é lei, é decreto. Qual a diferença da lei para o decreto? A lei só é aprovado pelo Legislativo e sancionado pelo Executivo. O decreto, ele é só do Executivo. Tá? É só o Executivo. Tá? E se for decreto legislativo, é só do Legislativo. Mas só decreto. Tipo assim, o Michel Temer proferiu um decreto. Pode. Tem matéria que pode ser regulamentada por decreto. Tá? Ética pode, ética dos servidores públicos. O que é isso aí? Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. Tá? O que fala esse decreto? Ele vem falando da responsabilidade ética dos servidores. Tá? Ele fala que todos os órgãos da administração pública e demais entidades que prestam serviços públicos deverão criar códigos de ética e deverão criar comissões de ética, qual tem a incumbência de instruir o servidor em relação ao atendimento ao público e ao atendimento aos usuários do serviço público. Quem compõe a comissão de ética? 3 servidores estatutários ou seletistas. Não ganham nada por atuar na comissão de ética. Tá? Ficam sujeitos a essa comissão todos os servidores públicos. Quem que é servidor público para fins de ética? Todo aquele que exerce um cargo, emprego ou função pública, seja permanente ou transitório, seja com ou sem remuneração. O servidor cometeu uma infração de natureza ética, ele tem que ser punido? Tem. Ele é punido com a penalidade de censura. O que é censura? Tipo, não pode participar de uma promoção, ele está censurado por 12 meses. Tá? Das regras deontológicas. O que é deontologia? São as regras dos deveres. A dignidade, o decoro, o zelo e a eficiência são os primados maiores que norteiam a vida do servidor público, seja no exercício ou fora dele. Tu é funcionário público só na hora que tu trabalha ou também fora do trabalho? Fora do trabalho. Tu é funcionário público a todo momento. Tá? A todo momento tu é funcionário público. Tu leva a estampa do funcionalismo público. O servidor público jamais poderá desprezar o elemento ético de sua conduta. Então ele vai ter que escolher entre o legal e o ilegal, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, bem como as regras constantes do artigo 37 da Constituição. O que é a moralidade administrativa? A moralidade administrativa é o equilíbrio na conduta do servidor. O servidor vai agir dentro da lei e da moral. Isso é a moralidade. O servidor age dentro da lei e da moral. Tá? Ele age com legalidade e dentro da finalidade pública, melhor dizendo. Ele age dentro da lei, legalidade, e dentro da finalidade pública, que é o interesse da coletividade. Tá? Essa é a finalidade pública. Então, o que é a moralidade administrativa? É que o servidor age dentro da legalidade e da finalidade. Trabalho o mês todo e no final do mês eu recebo remuneração. Da onde vem meu pagamento? Dos tributos, da tributação. A população paga a tributação e de forma indireta estão me pagando. Então, eu não vou tratar mal os usuários do serviço público. Se eu tratar mal o usuário do serviço público, é causar-lhe dano moral. O trabalho desenvolvido pelo servidor é tido como seu maior patrimônio, tá? A melhor coisa que tu tem é trabalhar na administração pública. Tipo, tu quer passar no concurso para poder ter a oportunidade de trabalhar na função pública. A função pública reflete a vida do servidor dia a dia, tá? Por isso que reflete na tua vida particular, tu é servidor a todo momento. Todo ato administrativo ele tem que ser publicado, salvo aqueles que correm em sigilo por segurança da coletividade ou do próprio poder público. Toda pessoa tem direito à verdade. O servidor público jamais poderá faltar com a verdade, ainda que por interesse público. A cortesia, a boa vontade, o cuidado, o tempo dedicado é o esforço pela disciplina. Tratar mal os usuários do serviço público é causar-lhe dano moral. Quando tu destrói um patrimônio público, tu não fere apenas a administração pública e os usuários do serviço. Tu fere o particular que perdeu seu tempo, dedicou seus esforços para a construção daquele patrimônio. Tu foi lá e quebrou a estátua que estava ali na praça. Tu está prejudicando a administração pública, os usuários e o artista que construiu aquilo lá. Trabalho no poder público, ali no IPTU, e eu fico batendo papo com a galera, conversando e tal, jogando conversa fora. E essa minha conduta está causando a formação de longas filas. Além de ser um ato de desumanidade, eu causo dano moral aos usuários do serviço público. Eu tenho que prestar atenção a todas as ordens do meu superior, tenho que cumpri-las, salvo se elas forem ilegais. Não vou faltar ao serviço, porque a minha ausência injustificada vai causar uma desordem no serviço público. E tem que ter harmonia, tá, dentro do local de trabalho.
Principais deveres dos servidores. Eu tenho que desempenhar a tempo a minha atribuição, minha função é aquela, eu tenho que fazer dentro do horário. Tá? Eu tenho que exercer as prerrogativas do meu cargo com rapidez, perfeição, rendimento. Eu tenho que ser probo, reto, leal e justo. Quando eu estiver diante de duas opções, eu vou escolher aquela que melhor atenda o bem comum. Tá? Eu tenho que facilitar a prestação de contas a quem de direito, tipo instaurar uma auditoria. Estão pedindo informações, eu tenho que facilitar isso aí. Eu tenho que tratar cuidadosamente os usuários do serviço público. Tenho que ter consciência que meu trabalho é regido por princípios éticos que materializam a adequada prestação do serviço público. Eu tenho que ser cortês, ter urbanidade e disponibilidade. Tenho que tratar as pessoas com igualdade, sem distinção, tá? Em relação a cor, raça, religião, etnia, tudo igual. Eu tenho que ter respeito ao meu superior, não tenho que ter medo dele. Eu tenho que zelar pelo exercício da greve. Tá claro que tem serviços essenciais que não pode parar, saúde, segurança pública, não pode. Ser assíduo e frequente ao trabalho. Toda irregularidade que eu tiver conhecimento, eu sou obrigado a avisar imediatamente a autoridade competente. Manter limpo o local de trabalho. Estão fazendo um estudo, um movimento para a melhoria do serviço público, eu tenho que participar. E eu tenho que trabalhar com uma vestimenta adequada. Eu tenho que me manter atualizado, mudou a lei, mudou o código, sempre me atualizando. Tá? Tratar mal os usuários do serviço público caracteriza dano moral. Facilitar a fiscalização dos meus atos por quem de direito. Usar as prerrogativas do meu cargo em serviço. Em serviço eu vou usar a prerrogativa, não a todo momento. Te afastar absolutamente de qualquer coisa estranha ao interesse público. Divulgar que existe um código de ética. Tá? E informar a todos. Chefiar parente não pode até 2º grau e não pode contratar parente até 3º grau, que é nepotismo. O que é vedado ao servidor? Usar o cargo para arranjar um emprego para um parente, pode? Não, tu não pode usar o cargo ou a função para facilidade, amizade, tempo, posição, influência. Não pode ficar falando mal dos outros servidores, prejudicar deliberadamente a reputação de ninguém. Ser em razão em função do seu espírito de solidariedade, conivente com o erro do colega. O colega cometeu uma infração, tu tem que informar a autoridade competente, senão tu é conivente. Eu não posso procrastinar ou dificultar o direito da pessoa, procrastinar e enrolar. Geralmente eu demoro 10 dias para tomar uma decisão, só que eu fico enrolando o cara, 20, 30, não posso. Tem computador, mas eu insisto em trabalhar com a máquina de escrever, não posso. Deixar de utilizar avanços técnicos e científicos que estavam ao meu alcance. Tá? Pode ter relacionamento dentro da administração pública? Pode. O que tu não pode é deixar esse relacionamento, essa paixão, esse capricho, interferir em contrato com o público. Isso não pode. Tu não pode receber nenhum tipo de mimo, nenhuma ajuda financeira. Tu não pode alterar ou deturbar teor de documentos que apenas deveriam ser encaminhados para a providência. O cara fez um pedido de alvará, tá errado, tu vai lá e altera. Não pode. Iludir a pessoa. Desviar servidor público em proveito pessoal, eu uso funcionários subordinados meu para fazer alguma coisa pessoal, eu não posso. Não posso tirar nada da repartição pública se eu não for autorizado. Eu não posso usar informações privilegiadas obtidas no âmbito interno do serviço, inclusive para uso pessoal. Tipo, sei que vai passar uma rodovia, num local que não tem rodovia vai passar, vai inaugurar um shopping numa localidade. Eu vou lá e compro imóveis daquilo ali. Trabalho na Petrobras, cobrir um posto de petróleo. Eu vou lá e conto para amigo comprar ações. Não pode. Apresentar o trabalho embriagado. Tu não pode trabalhar embriagado. E fora do trabalho, a embriaguez não pode ser um hábito na tua vida. Tu não pode te embriagar todo dia. E tu não pode ligar o teu nome a atividades que atentam contra a moral, tá? Os bons costumes. Tá? Se tivesse lá, vídeo teu bêbado na rua. Não, o vídeo não pode ser habitual. Tu não pode ficar bêbado todo dia. Tipo, todo dia tu posta no Facebook tu bêbado. Todo dia, não pode. Comissões de ética. A comissão de ética são criadas para orientar e aconselhar sobre a ética no serviço público. Tá? Devem ser criadas por órgãos e entidades da administração direta, tá? Indireta, fundacional. E vão exercer atribuições delegadas pelo poder público. Bem tranquilo, tá, pessoal? Só que assim, eu falei bem rapidinho, falei em 15 minutos, mas isso aí é 1 hora eu demoro falando isso aí. Mas assim, ó, o apanhadão para ver como é que cai. Agente fazendário. Militar é proibido. Porque assim, ó, a Constituição fala. O servidor público poderá fazer greve nos termos da lei específica. O problema é que não tem lei.
Tá? Mas greve não pode parar um serviço essencial. Tá? Tipo, saúde e segurança pública não poderia parar completamente. Agora, militar não pode fazer nem parcial greve, é proibido. É manifestação coletiva, é proibido. Militar. De ética profissional do servidor público civil do Poder Executivo. São deveres éticos do servidor. Tratar com cortesia e boa vontade os usuários do serviço público. Certo? Comunicar imediatamente ao seu superior hierárquico todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse público. Certo? Abster de exercer as prerrogativas da função com a finalidade estranha ao interesse público. Certo? Abster de denunciar o superior hierárquico em respeito ao princípio da hierarquia. Não, nada a ver, tem que denunciar. E apresentar seu trabalho com a vestimenta adequada. Só a 4 que está errado. Só a 4 que está errado. Conforme disciplina pelo Decreto 1171, são deveres fundamentais dos servidores públicos, exceto utilizar a todo tempo das prerrogativas funcionais que lhes sejam atribuídas, zelar no exercício do direito à greve pelas exigências específicas da defesa da vida e segurança coletiva, exercer suas atribuições com rapidez, perfeição e rendimento, participar dos movimentos e estudos que se relacionem com a melhoria do exercício das funções, facilitar a fiscalização de todos os atos ou serviços por quem de direito. Qual? Não, é A. Utilizar as prerrogativas funcionais que lhes são atribuídas. O errado é todo o tempo. Não é todo o tempo, é só em serviço. Eu sou delegado da Polícia Civil. É uma prerrogativa, eu sou autoridade policial. Eu não posso chegar numa festa e dizer eu sou autoridade policial, quero entrar de graça. Ou eu mando aqui. Não, é só em serviço.
Tá. Não, a 2 está errada. De acordo com o Código de Ética, é vedado ao servidor aceitar ajuda financeira para si ou para familiares, fornecida pela parte interessada, para fins de praticar ato regular ilícito, inserido em sua esfera de atribuições. Fazer uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito interno do serviço, salvo quando as informações afetar o interesse do próprio servidor. Está errada pelo seguinte: fazer uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito interno do serviço, isso é vedado. Salvo quando as informações afetar o interesse do próprio servidor, não, é inclusive. Porque salvo vem confrontando com a palavra vedado, então seria permitido. É vedado fazer uso de informações privilegiadas, salvo para interesse do servidor, não, é inclusive interesse do servidor. Isso é muito fácil. CESP, certo ou errado? Conforme a ética no serviço público, 5. A ética pública dedica-se aos problemas coletivos de servidores e administradores públicos. Não, errado. Opa, errado. O chefe da seção da repartição pública que orienta o seu subordinado o direito de apresentar-se no trabalho com a vestimenta apropriada comete falta ética, pois desrespeito à liberdade individual do subordinado. Errado. Todas as duas estão erradas. Não tem obrigação de constituir comissão de ética, segundo o Código de Conduta do Servidor Público do Poder Executivo Federal. É o Poder Judiciário. Por quê? Porque essa lei é o Código de Ética do Servidor? Não, Código de Ética do Poder Executivo. O Judiciário vai ter o seu código, o Legislativo vai ter o seu. Então, segundo esta lei, o Judiciário não tem que criar comissão de ética. Mas, tecnicamente, isso você também estaria falso, porque tem que colocar salvo. Deixa eu ver, peraí. Opa. Deixa eu ver aqui. Sociedade... Não, tu está confundindo a lei do processo administrativo. Quem tem que criar comissões de ética? Toda administração pública federal do Poder Executivo e órgãos e entidades que exercem atribuições delegadas do poder público. Autarquia, empresa pública e sociedade. Sua administração indireta tem que ter comissões de ética. Banco do Brasil, Petrobras, Correio, Caixa, UFSC, INSS. Não tinha lá uma parte do judiciário. Aquilo é do processo administrativo. Tá? Não é por causa disso. É que a lei do processo administrativo federal não se aplica ao legislativo ou ao judiciário, a não ser que esteja exercendo funções administrativas. Todas? De acordo com o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, é vedado ao servidor receber gratificação financeira para cumprimento de sua missão. É vedado? É ou não? Não, gratificação financeira para cumprimento de sua missão. É vedado? É. Ser sócio de empresa que explora jogos de azar, é verdade? Sim. Informar ao seu amigo de muitos anos do conhecimento que teve em razão de função de uma minuta de medida provisória. Tá?
Uma medida provisória, que quando publicada afetará substancialmente a aplicação financeira desse amigo. Permitir que simpatia ou antipatia interfira o contrato com o público. Sim. Ser em função do seu espírito de solidariedade conivente com o erro de um colega. Todas. Pronto. Bem tranquila essa daí. Isso é fácil. João, servidor público federal, é membro da comissão de ética de um determinado órgão do Poder Executivo. E foi acusado de cometimento de infração de natureza ética. Nessa hipótese, a infração ética será apurada por quem? Pela comissão de ética pública. Vou instaurar uma nova comissão para processar o João, né? João, servidor público civil do Poder Executivo Federal, retirou da repartição pública sem estar legalmente autorizado documento pertencente ao patrimônio público. Já Maria, também servidora pública civil do Poder Executivo Federal, deixou de utilizar avanços técnicos e científicos que estavam ao seu conhecimento para atendimento ao seu mistério. Sobre os fatos narrados, é correto afirmar. Oi? Né? João e Maria estão sujeitos ao Código de Ética. Oficial de chancelaria, olha que cargo legal, né? Ministério das Relações Exteriores. Não é considerado regra deontológica, dentre outras, destinadas ao servidor público civil do Poder Executivo Federal. Não é regra deontológica. A. A publicidade de todo e qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade. A publicidade do ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade, enseja sua omissão compreendida contra a ética, contra o bem comum e imputável a quem a negar, salvo aqueles que correm sigilo por segurança da coletividade e do próprio Estado. Não é todo e qualquer, entendeu? Não é todo e qualquer. Leu? Dona Gertrude, servidora pública federal, atua no atendimento ao público do protocolo da instituição em que trabalha, sendo a servidora mais antiga do setor. Restam apenas 2 anos para a aposentadoria enquanto aguarda o tempo. Dona Gertrude só comparece ao trabalho porque esta é a única fonte de renda.
mas já não encontra mais motivação para agir com eficiência e perfeição. O atendimento ao público, dona Gertrude, deixa para os mais jovens essa tarefa, ainda que todos estejam no setor atendendo e haja formação de filas ao lado de fora do balcão. Ela exclama: já fiz muito esse serviço, agora é de vocês. Em compensação, uma servidora mais velha do setor, dona Gertrude, conhece o trabalho com a palma de sua mão e está sempre atualizada com as instruções e normas do serviço e a legislação pertinente ao serviço de protocolo da gestão documental. Todos vivem solicitando ficha ou pastas preta de dona Gertrude, já que o computador ela diz não ser coisa do seu tempo e recusa-se a utilizá-lo. Diante da situação, o problema acima narrado, tendo em mente o Código de Ética do Servidor Público Federal, após proceder à leitura de 6 itens que seguem, assinar a opção que contenha o item que representa a regra ética do decreto tal, infringida pela a conduta da servidora supracitada. Jamais retardar qualquer prestação de contas, na condição essencial da gestão de bens, direitos e serviços da coletividade de seu cargo. Ela infringiu isso aí? Ela se negou a prestar contas? Jamais retardar qualquer prestação de contas. Ela infringiu isso aí? Nem fala. Ter ciência que seu trabalho é regido por princípios éticos que materializam a adequada prestação do serviço público. Apresentar o trabalho com a vestimenta adequada ao exercício da função. Ela infringiu isso aí? Não fala nem de roupa. Manter atualizadas as instruções e normas de serviço e legislação pertinente? Ela sempre está atualizada, falou na pergunta. Deixar de utilizar avanços técnicos e científicos? Ela, enfim, ela não usa computador? Deixar o servidor público qualquer pessoa à espera de solução cuja competência é setor que exerce a sua função, permitindo a formação de longas filas. 5 e 6 ela fez. Só que aí os 5 e 6 entra com 2. Ter ciência que o seu trabalho é regido por princípios éticos, que materializa a adequada prestação do serviço. Ela não está sendo adequada, porque ela não quer atender as pessoas, não usa computador. Saiu o edital, acho que saiu o edital do TRT, não foi? Daqui? Saiu o edital? Parece que acabou de sair. Agora. O lista está olhando ali já, acho que é o edital do TRT. Tá um fuzué. Então vamos lá. Quanto se determina servidor público que ele exerça com zelo e dedicação às atribuições do seu cargo e atenda com presteza o público? Está diante do quê? Obrigação legal implícita, dever moral, recomendação disciplinar, recomendação moral ou dever legalmente? Dever legal, né? Porque na lei diz que ele tem que atuar com presteza. Então é dever legal. Dever legal. Olha aí para trabalhar no cinema. Também é uma agência nacional. Autarquia especial. Terça-feira, edital. 28 de agosto a prova. Rapidinho. Falaram que saiu o edital, já diz a data da prova.
2 meses, olha só, a gente está hoje é dia 20 e pouco. 28, 26 vai ser terça, 28 de julho, 28 de agosto. É o que eu falo, 60 dias. De acordo com o decreto, julguem os itens. Embora toda pessoa tenha direito à verdade, é facultado ao servidor omiti-la desde que faça no interesse do próprio pessoa ou da administração pública? Não, tu não pode. Embora toda pessoa tenha direito à verdade, é facultado ao servidor omiti-la? Não, o servidor não pode omitir a verdade, não pode faltar com a verdade. Ainda que por interesse público, ele não pode. Ele não pode faltar com a verdade, ainda que por interesse público. De acordo com o decreto em questão, todas as entidades da administração pública federal, direta, indireta, autarquia e fundação, deverão criar uma comissão de ética. A pena aplicável pela comissão de ética é a pena de censura. Certo. Todas as entidades da administração pública federal, direta, indireta, autarquia e fundacional, deverão criar comissões de ética. Quem trabalha em comissão de ética não ganha nada. Na hora de aplicar a penalidade de censura, todo mundo assina a penalidade, inclusive o faltoso. Todo mundo tem que fazer a rubrica, né, da penalidade, inclusive o servidor faltoso. Estão subordinados ao Código de Conduta Ética Profissional do Poder Executivo Federal, aprovado pelo Decreto 1171. Os empregados das empresas públicas federais estão? Estão. Os empregados das empresas privadas que prestam serviço e órgãos e entidades do Poder Executivo Federal, mediante contrato de prestação de serviço. Sim. Os que prestam serviço de natureza temporária na administração pública federal, indireta, direta, sem remuneração. Os servidores do Poder Legislativo. Do Poder Judiciário. Não. Essa questão é uma baita pegadinha, essa daí. Beleza. Tá, então a gente fecha aí todo o conteúdo que a gente ficou, ética e mais a lei do processo administrativo federal.